Bom dia. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho de funções inorgânicas. As funções inorgânicas, ela tá dentro da química que a gente chama de química inorgânica, que é o que a gente trabalha dentro da primeira parte de química, tá? As funções inorgânicas, ela é dividida em 4 funções: ácidos, bases, sais e óxidos. E eles são divididos assim porque a gente conseguiu agrupar as substâncias em características semelhantes, tá? Então, os ácidos têm características iguais, as bases entre si têm características iguais, os sais e os óxidos. Então, a gente faz, na verdade, um apanhado geral e depois a gente vai trabalhando função por função, certo? Então, para a gente diferenciar, o ácido é uma substância que tem na sua molécula a presença do hidrogênio. Esse hidrogênio, ele tem carga positiva. Então, eu tenho o H na frente e alguma substância aqui na parte de trás. Vocês vão se lembrar que na hora que a gente forma as moléculas, a gente sempre colocava substância positiva, que é o cátion, na frente, e o ânion, que é a substância negativa, na parte de trás. Essa é a característica principal do ácido. Ela tem a presença desse H na parte da frente, tá? As bases, a característica principal de semelhança entre elas, existem outras, depois a gente vai ver com mais detalhes. As bases, ela tem a parte da frente positiva, que é o que muda, e a parte de trás fixa. Essa parte de trás é o OH negativo. Então, aqui, vou colocar assim como interrogação, só para a gente entender que é o que vai mudar. No ácido, o que muda é a parte negativa, e na base, o que muda é a parte positiva, certo? Essa é a característica da base, tá? Ter a presença dessa hidroxila na parte de trás. Os óxidos, e vocês já vão entender porque eu pulei os sais ali pela ordem. Os óxidos, eles são substâncias binárias. O que significa ser binário? Ela só tem 2 elementos, não pode aparecer mais. Ácido e base, a base só aqui tem 2 elementos, então obrigatoriamente ela vai ter no mínimo 3. O ácido existem com 2 elementos, mas existem com 3, tá? Então pode haver mudança. O óxido não, só existem 2. E a parte de trás, que é o oxigênio, por isso o nome óxido, ele é fixo, tá? Então ele vai ser um O e a carga do O é -2. Vocês vão se lembrar porque ele está na família 6A, então a carga dele é -2. O que varia aqui é a parte positiva, certo? Então, é um composto que a gente chama de binário. Depois tem outras divisões. Os sais é o restante que a gente fala. Na verdade, o sal é aquilo que não tem o positivo na frente, é aquilo que não tem o negativo atrás e é aquilo que não tem a presença do oxigênio em substância binária. Então, o sal é aquilo que restar, certo? Então, todas as substâncias inorgânicas, elas vão ser divididas dessa forma aqui, certo? O que eu preciso que vocês façam nesse primeiro momento? Eu preciso que vocês façam a quebra, tanto do ácido quanto da base, e depois a gente vai vendo os óxidos e os sais. Se vocês recordarem, para a gente dar nome a algumas substâncias, a gente acabava usando a tabela periódica. Então, vocês vão precisar ter na mão de vocês aí a tabela periódica naquela parte de trás, que é a tabelinha de cátions e de ânions. Deixa eu colocar aqui para vocês verem e visualizarem aonde que a gente vai trabalhar. É essa partezinha aqui, ó, tá vendo? Cada tabela periódica, ela modifica a posição. Normalmente ela tá na parte de trás. E às vezes ela vem junto e às vezes ela vem separada. Então aqui, ó, é a tabela de ânions, certo? Nessa tabela aqui, que é um pouquinho diferente, ó, a tabela de cátions dela vem na própria uma mini tabela. Tem tabela periódica que vem como em formato de tabela mesmo, tá? Então depende do que vocês vão usar. Então vai ficar fácil. Vamos pensar assim, ó. No ácido, eu tenho a parte positiva. O que eu quero é a parte negativa. Então, eu quero o ânion. O ânion eu vou encontrar nessa tabela de cima. Então, para ácido, eu vou usar essa tabela aqui, certo? Essa parte de cima que é de ânion.
Na hora que eu for fazer a nomenclatura de base, o que eu tenho fixo é o OH negativo e o que eu tenho variável são os cátions. Então, o que eu vou procurar na tabela periódica são os cátions que estão aqui embaixo. Nessa tabela periódica ele veio assim, tem tabela periódica que vem escrita, certo? Então, é assim que a gente vai usar. Essa parte de cima a gente vai usar para nomenclatura de ácido, essa parte de baixo para nomenclatura de base. Antes de dar um nome, a gente vai precisar quebrar a substância. E para quebrar, a gente vai ter que dar alguns exemplos. Então, ó, vou colocar alguns exemplos aqui para a gente conseguir definir quem é o que aqui dentro, certo? Então, a gente vai diferenciar qual das 4 funções essa substância são. Então, por exemplo, HCl. O que ele tem de característica daqui? Ele tem o H na frente, certo? Então, ó, tem a presença do H na frente. Na parte de trás não tem o OH e também não tem o O, certo? E ele tem o H, então isso aqui é ácido, certo? Esse aqui de baixo, H2SO4. O que ele tem aqui? Então, vamos começar a ver. Ele tem um H na frente, ele não tem o OH junto na parte de trás, certo? Não tem. Mas ele tem um O aqui. Só que essa substância tem 1, 2, 3 tipos de elementos. Se ele tem 3 tipos de elementos, ele não pode ser um óxido. Então, eu fico com a presença do H. Então, de novo, essa substância é um ácido, tá certo? Olha aqui embaixo. NaOH. Olha o que apareceu aqui no final. OH. Esse OH, na parte de trás, juntinho, é considerado base. Olha para esse aqui. Tem H na frente, que poderia ser o ácido? Não, não tem. Tem o OH na parte de trás? Não, também não tem. Ah, então ele tem só o oxigênio com dois elementos? Não, também não tem. Ele não tem nenhuma das 3 características, nem de ácido, nem de base e nem de óxido. Portanto, ele vai ser um sal, tá certo? Olha para esse aqui de baixo, CO2. O que ele tem aqui? Tem H na frente? Não. Ele tem OH na parte de trás? Não, ele só tem o O. Ah, então ele pode ser o óxido, tá? Para ser óxido, além do oxigênio, ele precisa ser binário, ou seja, ter 2 elementos. Ele tem 2 tipos de elemento? Tem. Ele tem o C e tem o O. Então, ele é um óxido, tá certo? Então, é assim que a gente vai caracterizar, tá? Então, eu vou passar para vocês aí uma listinha de substâncias para vocês classificarem entre ácido, base, sal e óxidos, tá bom? Fiquem atentos aí que eu já vou mandar para vocês e daí na próxima aula a gente vai começar a trabalhar de função para função com a tabela periódica para a gente ver característica e nomenclatura, tá bom? Vamos voltar aí ao vivo. Obrigada.